Uma honra poder estar aqui com os irmãos. Eu sou mais um dos missionários que essa igreja tem. Eu e a minha família estamos há 24 anos no campo missionário e de maneira especial servindo na plantação, na revitalização de igreja. E pastor Leno, muito obrigado. Que honra poder estar com os irmãos, poder rever amigos, poder neste momento estar aqui e agradecer esta igreja de maneira muito especial, em nome da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira. Esta igreja de maneira especial, irmãos, tem abraçado a mim e a minha família, através do movimento Multiplique, a vida do pastor Gilson. Para mim, é uma vida de um pai, uma vida, uma referência, e não poderia chegar aqui, numa noite como essa, e não mencionar, e não recordar tudo que nós já vivenciamos aqui ao longo de toda essa história. E eu fui imerso, irmão Arão, no movimento de pequenos grupos através de uma apostila chamada Célula com DNA Batista, lá atrás. E hoje, quando a gente tem toda uma estrutura de grupos pequenos, mais de 2.000 igrejas batistas envolvidas num movimento tão grande como esse, nós não podemos deixar de chegar aqui e não honrar ao Senhor e essa história. E nós queremos louvar ao Senhor pela vida desta igreja. E eu queria convidar você, que nós pudéssemos dar uma salva de palmas ao Senhor por essa história tão linda. Porque se hoje a gente pode chegar de maneira tão especial lá em Jordânia, talvez você nem imagine onde é Jordânia. Jordânia é uma cidade de 9.000 habitantes, lá no interior de Minas Gerais, região norte de Minas. Pense numa cidade, aquela região mais seca, próxima ao Vale do Jequitinhonha. Ali tinha uma igreja, tem uma igreja batista, que ao longo da sua história, ela nunca tinha passado de 40 pessoas. E de repente o pastor Ronaldo foi imerso na visão discipular, começou a entender esse valor de uma igreja nas casas, grupo pequeno, cuidar das pessoas, e ele vai para a cidade. 4 anos depois, esta igreja tem 250 pessoas nas casas, honrando e servindo a Jesus. Entende? Por que a gente precisa dizer muito obrigado, meus irmãos, por tudo que esta igreja, ao longo de todos esses anos, a oferta que essa igreja tem dado através de tantos missionários como o pastor William, a irmã Tânia, que tem servido hoje liderando todo este movimento de mentoria, de cuidado de pastores. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer aos irmãos, muito obrigado. Nosso time de missões nacionais, esta igreja tem apoiado vários missionários por meio de missões nacionais, e temos aqui um time precioso. Quero pedir que eles se coloquem de pé, os nossos missionários que estão aqui, né? Essa turma preciosa que tem servido ao Senhor, meus irmãos, muito queridos esses irmãos. Nós temos aqui o Raoni, né? O Raoni e a Laís, eles servem no Viver, multiplicando essa estratégia. Estavam lá na comunidade de Costa Barros, no Rio de Janeiro, um trabalho extraordinário com crianças ali, mudando aquela realidade. Nós também, irmã Maria Eduarda está aqui com a gente, ela lidera a Cristolândia de São Paulo, junto com Thales, e a Débora também está aqui com a gente, ela trabalha na Vila Minha Pátria, lá em São Paulo, cuidando de refugiados. E a irmã Keila lidera o movimento de mobilização aqui no estado, de maneira muito preciosa, e tantos outros obreiros que esta igreja tem enviado aí para o Brasil afora. Hoje, 1.352 obreiros entre campo e sede, espalhado aí em todo o Brasil. Quando nós pensávamos durante esses dias para poder partilhar com os irmãos, primeiro que evangelização, todos precisam ouvir. Confesso aos irmãos que esse tema mexe muito comigo, porque antes de ser pastor, na verdade eu acabei sendo ordenado ao ministério pastoral por uma prática nossa batista, mas o meu dom predominante, o meu chamado predominante, eu sou um evangelista. Eu compreendi o ministério pastoral no caminho, mas na verdade eu sou um evangelista. Então todas as vezes que eu vejo uma conferência que fala sobre paixão, sobre evangelização, sobre compartilhar o evangelho, eu confesso aos irmãos que eu fico muito empolgado, animado, porque entendendo como um evangelista, que esse é o nosso papel, compartilhar as boas novas, levar a mensagem, levar às pessoas uma oportunidade válida de ouvir o evangelho. Isso para mim se torna mais forte ainda, pelo fato de
não vir de uma família evangélica e ser o primeiro da minha casa a conhecer a Jesus, porque um dia uma vizinha resolveu atravessar a rua e compartilhar o evangelho com a nossa família. Eu sei o valor do que é isso. Eu sei o que é alguém que se importou com o outro. Eu estava na cidade de Ipixuna. Ipixuna é um município da região da Amazônia, no Vale do Rio Juruá, irmãos. O Rio Juruá é o rio mais sinuoso do mundo. Quando você olha assim o mapa do Brasil, pensa lá aquela pontinha do Acre, lá no finalzinho assim, próximo ao Peru, ali você tem um rio que desce, esse é o Rio Juruá, na verdade ele está subindo para o Amazonas, e é o segundo município dentro do Amazonas. O primeiro é Guajará, o segundo é Ipixuna. Nós estávamos lá, fizemos um grande movimento para a plantação das 13 últimas igrejas no estado do Amazonas. E nós estávamos lá plantando a igreja em Ipixuna. E aportamos o barco numa comunidade. E de repente, ao aportar o barco, começar a atender aquela comunidade ribeirinha, subiu uma senhora que me chamou muita atenção. Ela veio, conseguiu atravessar com muita dificuldade o barco. Tinha uma pessoa que ajudou remando, um botezinho pequeno. Então ela chegou, foi subindo, e ela vinha com uma madeira escorando. E ela foi subindo com muita dificuldade o barranco, a escada no barranco, até que ela chegou ao barco para o atendimento. Quando ela chegou, eu notei que ela só tinha parte dos dedos, das duas mãos, tanto da direita quanto da esquerda. E eu comecei a fazer a triagem para que pudéssemos atendê-la naquela tarde ali. E quando eu, caminhando, conversando com aquela senhora, eu também notei que os seus pés não tinham grande parte dos dedos. Começamos a conversar, e aquela senhora então naquela tarde foi atendida, e ela nos mostrou, normalmente comunidade ribeirinha lá na Amazônia, quem conhece, a maioria delas tem população de um lado e do outro. E ela disse: eu moro do outro lado da comunidade do Pernambuco. Se nós vamos visitar a senhora. No dia seguinte, nós fomos visitar aquela senhora, e nós chegamos na sua casa, e nós estávamos empolgados para pregar o evangelho para ela. E quando nós chegamos lá, logo demos um jeito de chegar, e ela estava assim na janela daquela casa ribeirinha, né? Em cima de palafita, muito típico na Amazônia. E nós começamos a conversar com ela. E ela começou a contar para nós a sua história. As suas mãos, que tinham apenas parte dos dedos, e os pés, na verdade ela tinha sido acometida de hanseníase. E sem tratamento, ela tinha perdido parte dos membros, dos pés e das mãos. Mas um dia, de madrugada, lá naquele lugar que não tinha igreja, que não tinha nada, ela começou a clamar ao Deus dos céus. E Jesus a visitou e ela foi curada da hanseníase. E ela começou a contar essa história para mim e para o pastor Abraão. E ela começava e continuava a contar. E nós que tínhamos ido ali pregar o evangelho, pastor Lourenço, a gente já estava com vergonha na altura desse campeonato. Já estava se convertendo. E aí quando a gente terminou aquele encontro, e a gente ia voltar para o barco assim, sabe quando você volta humilhado? A gente ainda resolveu fazer mais uma pergunta, pastor Vinícius. O que a senhora acha que a gente poderia fazer para auxiliar a senhora? Ela virou para nós e disse assim: eu gostaria que você viesse aqui mais vezes me ensinar a palavra, porque vocês demoram muito a voltar. Todos precisam ouvir, mas nem todos querem falar. Um dos maiores desafios que nós temos, irmãos,
Não é um mundo que não quer ouvir o Evangelho. Semana passada eu postei nas minhas redes sociais, eu gosto muito de pesquisa, pastor Eli mencionou isso. Há uma pesquisa que diz que 82% dos nossos amigos, se forem convidados por nós, eles viriam à igreja conosco. Mas apenas 2% estariam dispostos a convidar. A grande questão não é que as pessoas não querem ouvir. A grande questão é que nós vamos chegando a um ponto, e principalmente depois quando os anos vão passando, nós vamos nos tornando assim, mais aparentemente maduros na fé, mais tempo de igreja. E há uma outra pesquisa que diz isso: quanto mais tempo nós temos de igreja, menos nós compartilhamos a nossa fé, quando deveria ser o contrário. A grande verdade é que, de alguma maneira, nós entramos numa fase de contemplação. A gente entra então naquele processo da contemplação da fé. A gente se une a um grupo maravilhoso. A gente chega a um grupo, a uma igreja. Nossos filhos começam a crescer nesse ambiente. E de alguma maneira as nossas amizades vão mudando. E nós vamos sendo envolvidos. É por isso que nessa noite eu queria partilhar com você, não apenas contemplar, mas transformar é a nossa grande missão. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos capítulo 9, porque aqui tem uma história que mexe muito comigo. E essa história, desde a primeira vez que eu a li, ela tem falado ao meu coração, e durante esses dias, pensando nesse nosso encontro, o Senhor falou muito ao meu coração, e eu quero partilhar com você sobre isso. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai notar que o capítulo 9 começa com a transfiguração. Esse episódio de Jesus, quando Jesus convida os discípulos, de maneira muito especial, ele toma Pedro, Tiago, João, e leva os discípulos para um momento particular. Imagina agora, você ser convidado por Jesus para subir o monte. Você ser convidado por Ele para ter um tempo especial. E o texto diz que os três foram convidados. E os três agora vão subir esse monte. E ali no monte eles vivenciam o extraordinário com o Senhor. Eles viveram, meu irmão, aquilo que qualquer um de nós gostaríamos de viver. Eles viram a glória, eles viram ali a transfiguração, ali eles viram Elias, ali eles viram Moisés, eles viram o Senhor. Nós podemos imaginar uma antecipação daquilo que um dia todos nós iremos viver. Imagina o coração dos discípulos, imagina aquele momento tão especial. E ali, diante daquele contexto, no Monte da Transfiguração, nós vamos ver a glória. Eles ouviram a voz do Senhor dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Eles viram os céus abertos. Mas é interessante que no meio de tudo isso, Pedrão, sempre com as suas ideias extraordinárias, vira e diz assim: façamos aqui 3 cabanas, e a gente fica por aqui mesmo. Aquele espírito de servo, aquela vontade de servir, o desejo. Então Pedro, tomado pelo êxtase, vira e diz assim: vamos ficar por aqui, desfrutar da presença, meu irmão. Quem ficou lá embaixo, ficou. Esse negócio de voltar, para que voltar? Para que reviver aquela história? Se nós estamos aqui, imagina, Moisés, Elias e Jesus. Fechou. Vamos fazer cabana e vamos ficar quietinho aqui. No meio de tudo isso, então, dessa proposta do Pedrão, no meio de todas estas situações, Jesus então vira para eles e de maneira muito especial os convida para voltar por vale. É hora de descer. E lá no vale, se você notar aí no texto, nós não vamos nos deter a ele, porque é um texto muito conhecido. O que nós tínhamos lá embaixo? Nós tínhamos o caos, porque tinha acontecido
de um pai trazer um filho endemoniado que passava por um problema terrível diante dos discípulos e eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E então, quando eles descem, eles se deparam com essa cena. Uma cena de caos, uma cena de incredulidade, uma cena de dor. Porque quando você lê o texto e Jesus pergunta ao pai o que acontecia, o pai conta toda a história do menino, que ele se lançava no fogo, se lançava na água. E quando ele diz isso acontece desde quando? Desde quando ele era pequeno. Talvez a gente não tenha a dimensão do que esse pai tinha vivido, ou estava enfrentando, e ele agora, com toda a expectativa, traz o filho até Jesus, traz o filho até os discípulos, e nada de se resolver, e então Jesus pergunta se ele tinha capacidade de crer que era possível mudar aquela realidade. Ele diz, eu creio, mas ele usa uma expressão muito preciosa, ele diz, ajuda-me a crer, a continuar crendo. E então o milagre acontece. Diante desse cenário e desta história narrada por Marcos, nós podemos parar e entender e aprender algumas coisas. E nesta conferência, durante esse tempo aqui, que hoje começa, uma das coisas mais importantes que nós vamos cravar no nosso coração é que a fé não pode nos isolar da dor do mundo. Pelo contrário, a nossa fé precisa nos enviar para o meio dela. Porque uma das coisas que acontece conosco é que nessa jornada, parece que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos nos isolando do mundo. E claro, num bom discurso de não se contaminar com o mundo, perdão, nesse discurso de não se contaminar com o mundo, na verdade, nós então deixamos de ser sal e deixamos de ser luz. Deixamos de salgar e deixamos de iluminar a cidade. Deixamos de fazer diferença na vida das pessoas. E na verdade nós precisamos entender que o monte ele nos dá a visão, mas é o vale que nos chama para a missão. E nós como igreja precisamos desse tempo refletir quando é necessário que todos ouçam. Mas para mim e para você é mais fácil, sabe o quê? Ficarmos no monte. O monte é mais atrativo. O monte é mais confortável. O monte é mais seguro. E de alguma forma, eu e você, com o passar dos anos na nossa vida cristã, nós escolhemos o mais fácil, o mais confortável e o mais seguro. E se a gente pudesse, irmãos, e se de tempos em tempos, não passarmos por experiências como essas, conferências como essas, nós jamais seríamos desafiados a descer do monte. Porque no fundo, todos nós chegamos e gostamos do conforto, gostamos daquilo que é mais fácil, gostamos daquilo que é mais seguro, e diante disso, nós ficamos no monte, nós ficamos no contexto da nossa adoração coletiva e de uma espiritualidade individual, que muitas vezes se resume apenas a nós mesmos. Quando o vale está gritando por socorro, quando lá embaixo tem gente clamando, o Evangelho nos chama, meus irmãos, a mergulhar no mundo como enviados. E é por isso que, nesta noite, quando abrimos essa conferência, eu queria falar com você sobre algumas verdades acerca desse texto. A primeira delas, sabe qual é? Esse texto, a primeira coisa que ele faz conosco é confrontar a nossa rotina espiritual. Ele nos confronta. Porque no fundo, nós gostamos, é do monte.
No fundo, no fundo, se nós pudermos, nós fazemos tendas aqui e não vamos sair daqui. E aí você precisa, e eu, mais e mais entendermos que a vida discipular não dá para se viver isolado. Não podemos nos isolar como discípulos de Jesus. E o texto está sendo claro. E desceram do monte. Nós fomos chamados não para viver experiências espirituais isoladas, mas nós fomos chamados para descer do monte e transformar, sermos instrumentos de transformação para realidades quebradas. Mas muitas vezes nós entramos apenas somente no modo de ali e estar diante da adoração, e isso é maravilhoso. Mas uma coisa importante, nós precisamos subir o monte, sim. Devemos estar no monte, sim, porque aquele que não sobe o monte, não tem experiências com o Senhor, ele não consegue enxergar a visão do vale. O monte é para nós estarmos ali e vermos a glória de Deus. O monte é o nosso tempo de adoração. O monte é o nosso tempo de intimidade. Sem tempo de intimidade a gente não vê o vale que sofre. O problema é que muitas vezes no nosso tempo de intimidade não é mais um tempo de intimidade. Porque quanto mais o homem conhece o coração de Deus, há uma expressão que o pastor Sam usa que eu acho extraordinária. Esse tempo do monte é quando o coração do homem encontra o coração de Deus. E o que está no coração de Deus? O mundo perdido. É na intimidade que aquilo que está no coração de Deus vem para o coração do homem. E o coração do homem passa a amar o vale que sofre. Mas nós não podemos ficar apenas em cima do monte, desfrutando apenas daquele ambiente. Nós somos chamados a descer. Um dos maiores e desafiadores perigos que um discípulo maduro enfrenta, sabe qual é? E eu queria que você gravasse isso no seu coração. Um dos maiores desafios que nós enfrentamos não é o fracasso, é a acomodação. O maior desafio que gente que está há anos e anos na igreja, serve ao Senhor com fidelidade, está aqui, está presente, participa, dá uma oferta de fé, mas a grande questão é, não se vê como alguém que fracassou na vida espiritual, mas se acomodou. Qual foi a última vez que você partilhou o seu testemunho com alguém? Qual foi a última vez que você contou para alguém a sua experiência com Jesus? Outro dia eu estava numa reunião e um irmão veio me contar, ele me contou uma história extraordinária. Quando ele terminou, eu disse assim, meu irmão, isso foi quando? Ele disse, 1982. Eu fiquei impressionado, foi o ano que eu nasci. Eu disse, meu irmão, isso é maravilhoso. Mas a pergunta é, e semana passada? Muitos de nós estamos contando histórias, não que o nosso passado não tenha valor, as nossas experiências com Deus são preciosas, mas o nosso Deus é um Deus vivo, que quer nos levar a ter experiências hoje. Ele confronta a nossa rotina espiritual. Esse texto confronta a nossa fé, confronta a nossa vida. A missão de descer o monte para o vale, o primeiro passo e o perigo que a gente vai encarar, é o perigo da acomodação. E a acomodação ela é boa. A gente se aquieta, a gente vai sendo envolvido. E a gente vai sendo acolhido. Ah, nosso PGM veio, era 6, era 8, agora é 12. Na verdade, você não trouxe nenhum dos 12. Você já está acomodado por aquele que trabalhou por você e pelos demais. E você está até celebrando. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa. Essa conferência está acontecendo para chamar você e confrontar a minha e a sua rotina espiritual. Quem nós somos? Como é que tem sido a nossa vida? Como é que está sendo a nossa jornada?
Ah, eu já tenho tantos anos de crente, graças a Deus por isso. Mas quantos discípulos você já tem? Quantos filhos na fé você pode compartilhar que são pessoas que você partilhou o evangelho? Ou você apenas se acomodou? Vamos fazer uma tenda por aqui? Vamos fazer uma tenda nesse lugar? Antes de transformar, meus irmãos, o mundo lá fora, nós seremos desafiados a mudar e transformar a nossa própria rotina. E isso é um desafio para nós. Essa é uma primeira lição que esse texto nos ensina. Confrontar a nossa rotina espiritual. Agora, uma coisa interessante, só vai servir no vale quem sabe quem é, quem você é, gente que tem identidade. E aí, um grande desafio nosso não é apenas sair da acomodação, mas é sair da acomodação e resgatar a nossa identidade missionária. Porque nós somos um povo chamado, nós somos um povo de missão, nós somos um povo que temos uma vocação a cumprir, uma ordem a ser cumprida, que é a grande comissão. E nós precisamos voltar. E muitas vezes ir para Apocalipse 2, ler sobre a igreja de Éfeso, quando ele questiona o Senhor da igreja, é claro em dizer àquele pastor: lembra de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras. O Senhor é claro em dizer, e aqui o Senhor vira, e de maneira muito especial eles vão ouvir o quê? Os discípulos vão ouvir uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, ouçam-no. De maneira muito clara, meus irmãos, no monte Deus afirma a identidade de Jesus diante dos discípulos. Este é meu filho amado. Antes de enviá-los de volta ao vale, o pai lembra quem o filho é e quem eles são nele. Ele faz questão de mostrar isso. E aí ele vai nos mostrar que a base para voltarmos ao vale não é na força do nosso braço, não é na nossa estratégia, não é na nossa maneira, mas é na nossa identidade como filhos de Deus, salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Agora, como filhos de Deus, nós não fomos apenas salvos, mas nós fomos salvos para salvar. Ele nos resgatou das trevas para uma maravilhosa luz. Somos filhos, um povo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos uma identidade, e a nossa identidade é missionária, e é por isso que o texto vai nos dizer de maneira muito especial, que nós precisamos de momentos preciosos de comunhão, oração, palavra, e lembrar quem nós somos em Deus. E nós somos salvos para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença, e de maneira muito especial, nós não somos espectadores. Vou fazer uma coisa que a gente batista não gosta de jeito nenhum, mas fala para o irmão que está do teu lado. Diz assim: você não é um espectador, você foi enviado. Sai da arquibancada e vem para o jogo. É hora de jogar, meu irmão. O Senhor está te chamando para uma obra grande. Qual é a nossa identidade? E aí uma coisa interessante, ele confronta a nossa rotina espiritual, ele nos lembra da nossa identidade. Mas há uma outra coisa muito interessante, é hora de descer. E aí quando a gente redescobre o para que nós fomos salvos, há uma coisa muito preciosa. A nossa identidade, ela gera ação e não estagnação. É impossível alguém que tenha experimentado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de maneira profunda e pessoal, não querer compartilhar isso para outras pessoas. Nós éramos do interior de Minas Gerais, nós fomos para Brasília.
Fomos morar numa cidade chamada Braslândia, uma cidade satélite mais distante. E a gente mudou para um lugar, um barraco muito simples de madeira. Estava a mamãe, os filhos, papai ainda não tinha vindo, estava passando aquela fase difícil assim, quando você vem do interior para a cidade grande. Aqui eu tenho certeza que tem um punhado de irmão que já fez isso. Primeiro que você já chega com medo de tudo, aquela circunstância assim que você vem meio temeroso lá do mato. E nós chegamos, o negócio não estava fácil, e aquela senhora logo viu que a gente estava assim, novo, aquele povo capial, como a gente fala lá em Minas Gerais, caba do mato. E ela resolveu ir lá em casa. E Brasília, irmãos, no mês de agosto faz um vento, julho, seco demais, e aquele vento frio. A gente morava assim na penúltima rua, e aquele barraco de madeira, aquilo quando ventava fazia assim, ó. O vento entrava dentro daquele barraco. A gente tinha vindo, pastor Paulo, de uma região de Minas Gerais, lá da região de Valadares, dava 45 na sombra. Aí chegou em Brasília, à noite dava 16. Aí você pensa, quem sai de 45 para 16? Aí ela começou a levar coberta para a gente. Ela começou a levar cobertores para a gente, blusas. E ela começou a cuidar, ela viu que o negócio lá estava meio arrochado. E aí, final do dia, quantas vezes eu vi ela chegar lá em casa com a sacolinha assim. E muitas vezes dentro daquela sacolinha era dorso de frango, sobre de frango, carcaça de frango. Meu irmão, a carcassinha frita, quando o negócio está arrochado, você não sabe como é que é não. É bênção. E aquilo foi alcançando a nossa casa. Aquilo foi mudando a nossa família. E a coisa mais interessante, quando aquela senhora chegava lá em casa, pastor Eli, ela tinha algo que a gente não entendia o que era, pastor Ronaldo. Tinha uma paz lá dentro de casa que a gente não conseguia imaginar. Ela chegava com aquele seu jeito, e ela de maneira muito especial, meus irmãos, ela começou a falar com a minha mãe, mas a gente olhava para aquela mulher, quando ela estava vindo lá para casa, a gente já sabia que aquele momento ia ser um momento de paz. Parecia que um anjo estava entrando dentro da nossa casa. O nome dela, Abigail Maria de Oliveira. Aquele anjo, quando entrava lá dentro de casa, a nossa casa, ali aquela circunstância toda, parecia que tudo mudava, irmãos. Até que um dia ela disse assim: eu posso levar o seu filho comigo para a igreja? Como é que minha mãe ia dizer não? Não tinha nem como dizer não. Por causa daquela senhora, irmãos, eu comecei uma igreja como essa. E aos 13 anos de vida eu conhecia Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Agora olha que interessante. Aquela senhora começou a influenciar a nossa casa. Meus irmãos foram se convertendo. Meus pais foram se convertendo. E nós vimos através daquela mulher dentro da nossa casa a voz e a influência de Deus sobre o nosso lar. O que Jesus está ensinando os discípulos agora é que eles precisavam descer para ser voz e influência de Deus lá no vale. O nosso grande desafio não é ser voz e influência daquela porta para dentro. Tem muita gente brigando para ser influência aqui dentro. Tem muita gente que quer fazer diferença, quer aparecer e quer ser sal aqui dentro. Jesus está dizendo que a nossa missão é lá fora. A nossa missão é do outro lado de fora, mas muitas vezes nós estamos gastando a maior parte do nosso tempo discutindo aqui dentro. E olha, quando Jesus chega, o que ele encontra lá embaixo? Tinha uma discussão entre os discípulos e os fariseus. O grande problema, irmãos, é que enquanto gente sofre lá fora, a gente discute aqui dentro, irmãos. Esse é um grande desafio, e essa é uma das maneiras que o diabo tem usado para parar a igreja, porque ela gasta tanto tempo discutindo entre si, e o mundo está morrendo lá fora, irmãos. E qual era a discussão? A discussão sobre a lei, a discussão pelos discípulos que não conseguiam e não tinham autoridade espiritual. Olha que interessante, quem estava discutindo?
Quem estava todo arrogante, mas não tinha autoridade espiritual para expulsar o demônio. Normalmente é assim, quem mais discute na igreja é quem menos tem autoridade espiritual. É gente carnal, irmãos. É gente que não vê o que Deus está fazendo. É gente que perde o sopro do Espírito. É gente que perde aquilo que Deus quer fazer através de nós e da igreja. Deixa de ser voz e influência de Deus no vale para apenas discutir no vale. E o contraste era gritante. Por que o contraste era gritante? O céu estava aberto e a dor daquele pai era gigantesca. A dor daquele coração. Irmãos, o vale não precisa de discurso. O vale precisa de libertação, irmãos. O vale não precisa de discurso bonito. O vale não precisa daqueles discursos maravilhosos. E aí, esse é um grande desafio, esse é uma resposta que nós precisamos entender. O Senhor quer nos usar para sermos voz e influência dEle no vale. Um grande desafio nosso é que o vale mostra a realidade da missão. Um mundo arrebentado, gente quebrada. Só que às vezes nós estamos aqui, cercadinho aqui dentro, fazendo as nossas tendas aqui dentro, e gente chorando lá fora. Todos precisam ouvir, mas nós não queremos falar. Que nós estamos aqui, apenas discutindo, apenas gastando tempo conosco, olhando para nós mesmos. O Senhor está nos chamando para sermos voz e influência de Deus no vale. Discípulo é aquele que entende que Deus o chamou para fazer a diferença. Influência no reino não é status, influência no reino é serviço. Falar bonito não transforma, mas é vida cheia do Espírito Santo que impacta, irmãos. Tem gente que fala bonito, irmão, mas não tem fruto nenhum. Tem gente que fala de maneira extraordinária e você fica até impactado. Mas eu me lembro que uma das coisas que mais me impressionava, que aquela senhora que ia lá em casa, irmãos, ela quase não falava. Ela era uma mulher simples, ela era uma pernambucana do interior de Vitória do Santo Antão. Mas uma coisa acontecia, quando aquela mulher ia entrando na nossa casa, parecia, meu irmão, que a paz ia chegando naquele lugar. Quanto mais ela chegava, aquele ambiente era transformado, porque o que mudou a nós não foi o seu discurso, mas foi a presença de Deus por meio dela. E aí tem gente que chega num discurso bonito, sobe, fala bonito, só não é cheio de Deus. E palavras vazias, irmãos, discursos vazios, eles até empolgam, eles só não transformam. Eles até impactam, tem frases de efeito, só não muda a vida. Eles são até assim, eles mexem com a gente, a oratória. E aí às vezes a gente esquece. E principalmente nós líderes às vezes queremos fazer deste lugar o nosso lugar de missão. E o nosso lugar de missão não é aqui, o nosso lugar de missão é lá. Não é aqui. Aqui é a convivência dos santos, aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de exaltação, aqui é lugar de clamor, aqui é lugar de comunidade, mas a nossa missão é do portão para fora, irmãos. O nosso desafio é ser voz e influência de Deus lá no vale. Sabe por quê, meu irmão? Se a igreja não descer do monte, quem responderá o clamor do vale? Eu vou repetir essa expressão. Se a igreja não descer do monte, quem responderá o clamor do vale? Como ouvirão se não há quem pregue?
Como o mundo vai ouvir se eu e você continuarmos em silêncio? Líderes e discípulos não foram chamados para contemplação, meus irmãos, mas para a compaixão. Que desafio nós temos? E nós fomos chamados para sair, nós fomos chamados para fora, nós fomos chamados para descer. Aquela empresa que Deus colocou na tua mão, não foi por um acaso, ela foi chamada para a glória de Deus nas tuas mãos. Aquele concurso público que Deus te deu, Ele não te colocou lá por um acaso, você foi chamado lá para ser sal e luz, lá naquela repartição. Aquele instrumento, aquela profissão que Deus te deu, Ele te deu para você fazer missão lá onde Ele te colocou. Tem uns jovens estudando medicina lá na igreja. Eles já estão cansados de me ouvir. De eu dizer para eles: no consultório de vocês, vocês vão pregar muito mais do que eu. Você vai ter acesso a muito mais pessoas do que eu. E Deus está te dando essa profissão, é para você usá-la para a glória de Deus. É a igreja que vai descer do monte. Ser voz, ser influência, fazer a diferença. Agora, lá no vale é um clamor. Lá fora tem um clamor. Nessa noite, eu queria terminar dizendo para você de algum dos clamores que todos os dias eu estou ouvindo. E talvez você possa até conhecer. Mas eu não sei se você está ouvindo esse clamor. Você sabia que 73% das cidades de Santa Catarina não existe uma igreja batista como esta aqui? Dá uma olhada nesse mapa. Esse mapa é um grito, irmãos. Esse mapa é um grito para nós. A obra batista no Brasil tem mais de 140 anos. Você está vendo essas regiões em vermelho escuro e vermelho claro? São lugares que estão distantes da nossa presença. Mais de 40% dos municípios brasileiros nós ainda não chegamos, depois de 140 e poucos anos. E aí eu pego aqui a região do sul do país. Olha como é que está o sul do país. E nós estamos falando que o Brasil foi alcançado, irmãos. Grandes partes dessas cidades aqui, a presença evangélica é mínima. E não estou falando apenas de Batista. E se eu vim aqui para essa região, oeste do Acre, Vale do Juruá, o rio mais sinuoso do mundo. Só aqui nesse estado do Amazonas, 10 mil comunidades ribeirinhas sem presença cristã alguma. Eu não estou dizendo sem presença batista. São 10 mil comunidades sem nada. São 10 mil comunidades que não têm um missionário. São 10 mil comunidades que não há um flash de luz. E quanto mais baixo aqui do estado, quanto mais essa região aqui e a cabeça do cachorro lá em cima, são regiões de difícil acesso. Só para você ter ideia, de Manaus até aqui a ponta do Juruá, 31 dias de barco, dia e noite. Vou repetir, você não entendeu errado não. 31 dias de barco, dia e noite. Nós temos um movimento missionário precioso na região de Manaus, descendo, mas dessa região de baixo para cima, que é a região extremamente difícil, nós não chegamos. E aí, quando a gente olha ali a região do Marajó. E quando a gente olha para o Pará, meu irmão, quando a gente avança um pouco mais, eu quero desafiar você a entender que o Marajó, o maior arquipélago do mundo. Quantos batistas você acha que tem lá? Quase 700 mil pessoas, 17 cidades.
Eu queria pedir só para essas duas fileiras aqui ficar de pé. Só essas duas aqui. Esses dois, o centro. Os irmãos, por bondade. Essas duas áreas aqui da igreja. Pode ficar, todos esses irmãos aqui. Tenha só essa experiência. Você está vendo esse grupo de irmãos que ficaram aqui? É maior do que o número de batistas em todo o arquipélago do Marajó. Podeis assentar, meus irmãos. Quando você pensa nisso, e você olha, lá no arquipélago do Marajó, nós temos violação dos direitos humanos. Eu não preciso falar muito sobre isso. Ele se destaca pela necessidade de investimento em combate à violência sexual infantil. Uma das cenas mais duras que eu ouvi, irmãos, acerca do Marajó, foi um pai em choro, mas não era assim, um choro qualquer, era um choro profundo, e aquele choro se misturava entre gratidão e desespero, e o seu choro era: eu não precisei trocar a minha filha por um galão de combustível. É isso, irmãos, todos precisam ouvir, inclusive as crianças marajoaras. Todos precisam ouvir. Lá dos 17 municípios, a maioria deles estão entre os municípios de menor IDH do Brasil. E aí a gente olha o isolamento geográfico, o arquipélago daquele tamanho, a maior ilha fluvio-marítima do mundo. A gente chega em uma ou duas cidades ainda, já chegamos em Soure com a carreta missionária, mas a maioria delas, Afuá, irmãos, só entra pelo Amapá. E o Afuá não tem trabalho batista. E um dos maiores desafios do Afuá é que é uma das maiores em percentual população de surdos do Brasil. Um povo não alcançado. Aqui eu só estou falando do Marajó. Das 17 cidades, 6 não tem trabalho nenhum batista. E as que tem, a grande maioria, gritando por socorro. Curralinho, uma igreja que teve quase 100 pessoas, hoje tem 4 irmãos. Todos precisam ouvir. Nós estamos indo para o Marajó. Nós vamos levar agora mais 4 casais de missionários. Nós entramos num grande desafio. Alguns irmãos aqui da igreja já foram no barco no Amazonas. Nós vamos agora, em nome de Jesus, pela fé, irmãos. Deus vai nos dar, nós cremos nisso, um novo barco missionário só para atender o Marajó. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus está abrindo a porta, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não podemos ouvir tudo isso, irmãos, e fazer de conta que não é a gente. E aqui eu só falei de Vazio Batista, aqui eu só falei de Marajó. Agora, irmãos, quando a gente começa a andar por esse Brasil afora, a Maria Eduarda está aqui. Essa jovem, irmãos, ela lidera a Cristolândia de São Paulo. Toda semana lá, ó. Essa história aí que todo mundo sumiu, pergunta para ela se sumiu. Conversa com ela. Bate um papo com ela e pergunta, quando ela levanta a porta de manhã da missão, o que ela encontra lá fora? Pergunta para ela se de fato isso é realidade. Nós tínhamos passado, irmãos, a noite dentro do fluxo. O fluxo é aquele lugar onde fica ali 600, 700, 800 pessoas. E nós passamos a noite entregando pão, entregando água. E de manhã nós saímos convidando as pessoas. E quando nós saímos convidando as pessoas, entrou uma mãe na missão, com a foto na mão, e ela gritava por desespero: vocês viram esse meu filho? Vocês viram essa pessoa? Um menino bonito que ela ia apresentando. E ela estava em desespero, caçando o seu filho dentro da Cracolândia de São Paulo, que em uma semana a pessoa desfigura ali. É uma desgraça, irmãos. Um desafio gigantesco. Aquela mãe chorava copiosamente, irmãos.
Domingo passado eu estava pregando na primeira de Vitória. E a Cristolândia estava. E aí o coral foi chamado lá na frente. E eu estava do lado de um jovem. Eu subi, porque num determinado momento do culto, o irmão que estava dirigindo falou assim: eu queria pedir que cada homem que está aqui viesse abraçar um menino desse aqui. Aí os homens da igreja começaram a se levantar. E eu fui o primeiro a levantar e fui lá na frente. E aí fiquei perto de um jovem que estava assim logo cantando com alegria. E eu abracei ele, perguntei o nome dele. Ele disse assim: meu nome é Gabriel. Você está há quantos meses conosco aqui na Cristolândia? Há 7 meses, um pouco mais. Só que enquanto eu conversava com o Gabriel, veio um senhor e ficou do meu lado assim. E ele olhava para frente e olhava para trás. Olhava para frente e olhava para trás. Eu até trouxe a foto dos dois. Eu fiz questão de lá no meio do culto pegar a foto. E aí, esse senhor que está aqui com esse sorrisão, ele olhava para mim, olhava para o menino e ele sabe quando alguém está querendo chegar? Aí terminou aquele momento, eu disse assim: vem aqui, que o senhor veio aqui, abraçou. Quem é o senhor? Ele disse assim: não, eu sou o Renato. Eu sou o pai do Gabriel. O pai do Gabriel não é crente, irmãos. Mas naquela manhã ele estava com um sorriso no rosto. Tão feliz, tão alegre. E sabe o que eu fiquei pensando? Que o pai do Gabriel não sai mais com a foto na mão, dizendo: aonde está o meu filho? Aonde está o meu filho? Aonde está o meu filho? Porque, irmãos, quando a igreja vai para a rua, irmãos, quando a igreja sai daqui de dentro e ela responde os desafios lá de fora, ela alcança pessoas e vidas são transformadas. Todos precisam ouvir. Todos precisam saber. O craqueiro diante de Deus é como eu e você, não tem diferença nenhuma, meu irmão. Só que a gente passa como? De largo. Porque a gente está aqui, ó, e a gente não desce. Mas eu termino te contando uma última história. Eu amo o trabalho no Amazonas, irmãos. É um dos estados que mexe no meu coração de maneira muito especial. As comunidades ribeirinhas hoje é um dos povos menos alcançados do mundo em volume. Imagina só no Brasil 10.000 comunidades. Hoje, essa igreja aqui tem no Amazonas 177 comunidades sendo alcançadas. Tá, irmãos? Hoje nós estamos em 177 comunidades onde há plantadores de igrejas. E nós começamos lá com meninos de 18, 19 anos que entraram no radical, aceitaram o desafio de dar 1 ano da sua vida num projeto missionário. Aí eu preciso dizer a você, se tu veio aqui nessa conferência missionária hoje, tu já está correndo perigo. Te liga, meu irmão. O Espírito Santo vai te laçar aí, ó, te levar lá para uma comunidade ribeirinha. Uma dupla dessa chegou lá no Macumiri. Macumiri, irmãos, é uma comunidade que a gente tem na região de Manacapuru, na beira do rio Manacapuru. Lá tem em torno de umas 340 pessoas, 350, pouquinho mais que 300. Não tinha igreja, e aí uma dupla foi para lá, os meninos começaram a pregar, pastor Ronaldo. Os jovens chegaram, monta a casa é casa no fundo e um salão na frente, a gente chama de casa culto. E os meninos começam a andar ali na comunidade para pregar o evangelho. Vai de um lado, vai no outro, encosta, vai pescar, vai para a casa de farinha. E aqueles meninos começaram a andar e de repente, um adolescente lá da comunidade assim, olha para aqueles meninos e começa a ficar impactado. Quem era esse adolescente? Esse menino aqui, ó, o Raimundo Nonato. E o Nonato olha para eles, se aproxima, os radicais pregam o evangelho e o Nonato se converte. O Nonato se converteu. E aí eles logo notaram que o Nonato tinha um problema auditivo. E missionário, irmãos, é um ser incrível. Esses meninos servem ao Senhor, doam 1 ano da vida e têm uma prebenda pequena.
que é a fase deles de vida. O que eles fizeram? Juntaram todos eles e levantaram entre eles uma oferta de 13 mil reais e compraram um aparelho auditivo para o Nonato. Compraram o aparelho para o Nonato. O Nonato passou a ouvir melhor. E o Nonato ficou tão empolgado com esse negócio de radical que ele disse assim: eu quero ser radical. Nonato foi para o acampamento, participou, decidiu ser radical. Foi para o radical, foi trabalhar com um radical mais experiente. No final do segundo ano ele disse assim: Deus me chamou para a obra missionária. Entrou num programa chamado Missionário em Formação. Foi para uma outra comunidade, começou a trabalhar com outro missionário mais experiente e em 4 anos ele cursou teologia à distância. Irmão, sabe qual foi a minha maior alegria há uns 70 dias atrás? Pastor Ronaldo, o senhor está vendo essa foto aqui? Esse menino aqui, 6 anos depois, isso aqui era a reunião do concílio dele. Ele foi examinado e aprovado com louvor. E agora o Nonatinho é o pastor Raimundo Nonato, irmãos. E aí, pastor Eli, o senhor sabe o que esse menino fez? Ele voltou para ser agora o pastor da sua comunidade. E eu digo que ele é o pastor de uma das maiores igrejas batistas do Brasil, pastor Lourenço. Sabe por quê? Porque lá tem 300 e poucas pessoas. Ele tem quase 40 membros. 12% da cidade. Qual é o pastor que tem 12% da sua cidade? Eu falo para ele: rapaz, tu é um valente. Agora, para que isso pudesse existir, essa história, alguém teve que sair daqui, teve que largar a sua vida, entender um chamado, entender uma vocação, ir lá para a Amazônia, ir lá para a beira do rio Maracapuru, e entregar a sua vida para que outros pudessem ouvir o Evangelho. Todos precisam ouvir, mas alguém precisa estar disposto a falar. Eu queria te convidar a ficar de pé. Como eu lhe disse, você está correndo um sério risco essa noite. Se você é como eu, que corre de um chamado missionário há muito tempo, você agora está no lugar certo, no tempo certo, porque o Espírito Santo vai te apertar aí agora na tua cadeira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aos 13 anos eu conhecia Jesus como Senhor e Salvador. A minha vida estava definida. Eu vim de uma cidade de interior, mas aos 9 anos de idade eu tinha entrado numa emissora de rádio. E eu saí daquela emissora de rádio com uma firme convicção: eu vou ser um profissional de rádio. Irmãos, pensa num homem apaixonado por rádio. Eu não fazia outra coisa. Aos 14 anos eu me tornei menor aprendiz de um grande sistema de comunicação no Brasil, que não vale nem a pena dizer o nome dele. Você já sabe qual é. Para mim aquilo era extraordinário. Eu estava aprendendo com os maiores profissionais do Brasil. Aos 16 para 17 anos, eu recebi o meu registro profissional como radialista. Sabe quando os seus planos estão todos certos assim? E já estava tudo ok. Eu ia agora concluir o ensino médio, fazer a faculdade para jornalismo e seguir. Até que teve um culto missionário lá na igreja. Por isso que eu disse, você está correndo perigo hoje. Pastor Ezequias, naquela manhã pregou. E de maneira muito especial ele falou sobre os desafios missionários do sertão do Brasil. E quando ele terminou, ele começou a dizer: olha, tem pessoas aqui que estão com as suas vidas resolvidas, que Deus já mostrou para elas que Ele tem poder para levá-las aonde Ele quer. Só que Ele não quer isso para você. Ele quer mudar hoje a tua agenda, porque a tua agenda não te pertence. A tua agenda é a agenda de Deus. Aqui tem gente igual eu. E naquela manhã, quando ele fez o apelo, eu saí lá do último banco,
Estava escondidinho lá, que eu fui abaixando assim, ele falava, minha vontade era de sumir. Porque eu sabia que aquele cidadão era ele, era eu. E eu entendi naquela manhã que Deus tinha um chamado específico para a minha vida. Todos nós temos um chamado. Mas tem pessoas que têm um chamado específico para ir. E tem pessoas que têm um chamado específico para ficar. Guarda isso. Se você foi chamado para ficar, o seu papel é ser uma igreja enviadora. Você é aquele que vai orar, aquele que vai sustentar, que vai pegar todos os recursos, a tua profissão, tudo que Deus te deu, para que todos ouçam. Eu conheci um casal há 3 anos atrás, que Deus deu um chamado muito especial para eles. Esse casal, eu creio que seja um dos maiores produtores de soja hoje do Brasil. E eu ouvi desse casal: Deus nos mandou plantar para Ele. Eles não plantam para si. Tudo que aquela família faz é para investir no reino de Deus. Incrível. Como a irmã Neuza, que no dia em que nós lançamos a campanha do barco missionário, na hora que eu vejo lá no meu WhatsApp, mensagem de quem? Da irmã Neuza: pastor, vendi uns panos de prata essa semana, está aqui a minha oferta para o barco. Gente que entende o seu papel. Gente que entende que o que Deus colocou nas suas mãos é para, de onde estar, ser instrumento na vida de quem foi. Seja como um profissional, seja como um médico, um advogado, um dentista. É um instrumento nas mãos do Senhor. Seja financeiramente aquilo que Deus te deu. Sabe para quê? Deus lhe deu todos esses recursos, é para que mais pessoas possam ir. Guarda isso no teu coração. Hoje você foi desafiado aqui durante o culto e Deus perguntou, a pergunta era: Deus, o que o Senhor quer de mim em relação a isso? Deus está falando com você. Talvez você foi chamado para ficar. Você pode ficar orando, você pode ficar sustentando. Você vai ser aquele que é o elo. O mobilizador de missões é o elo do coração generoso de uma igreja com o desafio do campo missionário. Você vai lá, faz viagem, volta. Mas você entendeu que o seu lugar é aqui. Só que diferente disso, tem gente aqui nessa noite que não foi chamada para ficar. Foi chamada para ir. E Deus já falou com você. Você foi separada já do ventre da sua mãe. Não foi agora não, essa conversa não é dessa noite não. Você é a resposta de oração dessa igreja aqui, ó, que tem orado há anos para Deus levantar obreiros. Só que você está brigando com Deus. E você tem brigado com Deus achando que você vai vencer. Eu preciso lhe dizer uma coisa: eu morei no Rio e trabalho no Rio. Carioca tem uma expressão que diz assim: te pegou na curva, perdeu. Deus te pegou na curva, perdeu. Você que entendeu que Deus te chamou para ir, eu queria que você levantasse sua mão bem alto, dizendo: Deus, eu entendi. Deus abençoe. Há mais pessoas entre nós aqui que estão brigando hoje com Deus. Pode levantar a tua mão bem alta, entendendo: Deus abençoe. Deus, eu sei que o Senhor me chamou para ir. Deus abençoe. Levanta a tua mão bem alto. Seja corajoso. Tenha coragem de viver ousadamente aquilo que Deus quer de você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tem mais gente aqui. Deus abençoe. Se Deus, levanta a tua mão, fica com ela bem alta. Agora eu sei que tem vários missionários aqui conosco na frente. Eu queria pedir aos missionários que estão, que viessem aqui à frente agora. Seja de estaduais, de nacionais. E eu queria que você que levantou a sua mão saísse do seu lugar e viesse aqui, que tem um missionário que vai orar com você hoje. Você que hoje está entregando a sua vida para o chamado missionário, para a vocação. Um punhado de gente levantou a mão corajosamente. Eu queria que você saísse do seu lugar. Pode vir, filho. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode sair. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode vir, você que está aí, vem para cá. Deus te chamou. Não tenha vergonha de assumir o que Deus te chamou, não. Saia do seu lugar. Corajosamente hoje você vai voltar para sua casa hoje num acerto de contas que você está fazendo com Deus hoje.
E tem mais gente aí ainda que está brigando com Deus. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Tem missionários aqui te esperando. Tem gente que quer orar com você. Tem gente que vai orar pela sua vida. Hoje é dia de você descer do monte. Desce do monte e vem para o vale aqui. Corajosamente. Corajosamente onde você está. Saia do seu lugar. Se Deus falou ao seu coração, se Deus falou com você, não resista ao que Deus está falando ao seu coração, em nome de Jesus. Eu queria pedir à igreja que a gente não se mova agora, em nome de Jesus. Nós já vamos terminar. Nós não podemos terminar um culto como esse sem não ter um apelo para vocações. Uma conferência missionária, o seu maior legado é a visão missionária. O seu maior legado são vocações. Gente que vai ao campo. Pastores vão sair dessa geração aqui. Missionários vão sair daqui. Pastor, eu entendi que Deus me chamou. Saia do seu lugar em nome de Jesus e venha até aqui, corajosamente. Pastor, agora eu entendi que Deus me mandou ficar. E aí você já ficou. Mas tem mais. Deus quer tomar conta da tua agenda. Deus quer tomar conta dos teus bens. Deus quer usar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para sustentar missionários. Deus quer usar aquilo que você estava perguntando. Deus, o que é para eu fazer com esse recurso? Deus está te falando. Abençoa as crianças marajoaras, abençoa a compra de um barco, abençoa o envio de missionário, oferta na campanha de fé. Hoje toma uma decisão diante de Deus. O Senhor te trouxe aqui, não é para a sua vida continuar do mesmo jeito. Nós vamos orar agora. O Espírito Santo de Deus está aqui. Senhor, nós queremos te adorar. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos exaltar o teu santo nome, porque a tua presença, Senhor, é real neste lugar. Pai, a tua palavra nos diz que nós deveríamos orar por obreiros. E aqui, Senhor, há muitos homens e mulheres que vieram à frente nesta noite. Dezenas de vocacionados. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor continua a chamar. Nós te agradecemos pela visão, Senhor, missionária desta igreja, que tem sido instrumento através dos anos, Pai, das décadas. Essa igreja tem sido um celeiro de missionários. Pai, que esses que vieram aqui à frente hoje, o Senhor confirme o chamado, o Senhor confirme a vocação, o Senhor confirme a decisão. Abençoa, Pai, o preparo, o campo, o povo. Toma cada um que aqui está nas tuas mãos. E aqueles que entenderam que o seu papel é ficar, toma eles diante do Senhor e os abençoe, que eles possam te honrar através da intercessão, através do testemunho pessoal, do dia a dia, dos recursos, das suas profissões. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.